pessoal, tudo bem? Eu sou a Yu aqui do Ateliê Love You e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo desse organizador de banheiro. Ele tem 3 bolsinhos pra gente colocar absorvente, colocar uns creminhos, umas pomadinhas e aqui tem dois espaços pra colocar rolos de papel higiênico. Então vai ser bem legal, eu espero muito que vocês gostem desse passo a passo. Vamos lá aos materiais. Para fazer esse projeto eu vou utilizar o tecido Tricoline 100% algodão. Eu já trouxe eles cortadinhos aqui. Eu tô com a minha colinha aqui também para não falar nenhuma medida errada. Então, o bolso do rolo de papel higiênico, eu cortei aqui a medida de 62 centímetros de comprimento por 14 centímetros de largura. Essa medida eu cortei uma vez no tecido exterior e uma vez no tecido de forro. Aqui no tecido exterior eu fiz uma emenda porque essa estampa aqui que eu tinha, ela não tinha 62 de comprimento. Então eu cortei 2 tiras medindo 32 por 14 e 32 por 14 e depois emendei no meio. Aí essa emenda eu fiz aqui de 1 centímetro, né? Aí ficou certinho 62 por 14. Isso eu só fiz porque o meu tecido não dava esse comprimento, né? Então eu fiz essa emenda aqui pra ficar certinho. Aqui do lado esquerdo do nosso organizador de banheiro vai ter 3 bolsinhos. Então eu cortei aqui 3 vezes no tecido exterior, 3 vezes no forro, um quadrado medindo 13 centímetros, 13 por 13, 3 vezes no tecido exterior e 3 vezes no tecido de forro. Para fazer o corpo do nosso organizador de banheiro, eu cortei a seguinte medida: 42 centímetros de altura por 31 centímetros de largura. Essa medida eu cortei uma vez no tecido de forro, uma vez no tecido exterior e uma vez na manta. A manta, eu estou utilizando a manta R1, então ela tem um termocolante em um dos lados, o outro lado é mais felpudinho, né? Então eu coloquei o tecido exterior aqui em cima da manta, do lado áspero, né, onde tem a colinha, passei o ferro para ativar a colinha e fixei os dois. A manta eu cortei um pouquinho maior porque depois eu vou passar a costurinha em toda a volta aqui para fixar bem os dois, depois eu recorto aqui o excesso. Então, recapitulando essa medida de 42 por 31, cortei uma vez no forro, uma vez no tecido exterior e uma vez na manta. Para fazer as alcinhas, eu cortei aqui uma tirinha medindo 32 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura. Aqui vai ser 2 alcinhas, uma de cada lado aqui, uma de cada lado, né? Uma alcinha de cada lado. Esse projeto eu tô fazendo aqui pro banheiro de casa, então eu adaptei essas alcinhas pro banheiro de casa, que lá no banheiro tem dois preguinhos, né, que vai dar certinho aqui as 2 alcinhas. Mas se você for vender, se você for fazer na sua casa, você pode adaptar essa alcinha. Você pode fazer uma alça comprida, você pode colocar ventosa também para grudar ali no azulejo do banheiro. Você pode fazer também aquela madeirinha, né, comprar aquela madeirinha para flâmula. Você pode comprar também aquela madeirinha que tem pra gaiola de passarinho, né, que vende no pet shop. É bem baratinha essa madeirinha, né, pra gaiola de passarinho. Você pode colocar aqui, você pode utilizar também o cabide. Então você pode colocar um cabide aqui pra ficar bem firme, né, bem legal. Então você pode adaptar essa parte aqui da alcinha que fica bem legal. Pro meu projeto eu vou usar aqui 2 alcinhas, uma de cada lado, vai ficar bem legal. Então agora vamos pra máquina costurar tudo isso. Vou começar costurando a alça, então vou fazer sempre como eu faço as minhas alças. Eu viro aqui do lado do avesso do tecido e vinco aqui mais ou menos meio centímetro pra dentro dos 2 lados. Então faço de um lado aqui e do outro lado também. Agora eu vou dobrar no meio e vou passar uma costura desse lado aqui pra fechar, toda essa parte aqui, desse lado pra fechar, e uma costura paralela do outro lado pra dar o acabamento. E a alça pronta ficou desse jeitinho assim. Agora eu vou deixar essa alça aqui de lado e vou costurar os 3 bolsinhos. Então vou pegar as 3 partes, os 3 quadrados medindo 13 por 13. Então vou pegar um lado exterior, um tecido exterior e um dos forros e vou colocar aqui um em cima do outro, direito com direito. Aqui eu tô usando tecido liso, né, mas se você estiver usando tecido estampado, coloca o direito do tecido do forro com o direito aqui do tecido exterior. E vou passar uma costura medindo um pé de máquina em toda essa volta aqui. Só vou deixar aqui em cima aberto porque é por onde a gente vai desvirar. Então vou começar aqui, dou um retrocesso, costuro toda essa volta aqui, dou um retrocesso, deixando essa parte aberta pra gente desvirar.
Isso eu vou fazer nos 3 bolsos. Então, vou fazer aqui nos outros 2 a mesma coisa. Tecido direito com direito, o outro também, direito com direito, e vou passar uma costura em toda a volta nos 3. Costurei os 3 bolsinhos. Agora, antes de desvirar, eu vou cortar aqui as quinas dos 3 bolsinhos para quando a gente desvirar o acabamento aqui das laterais ficarem perfeitos. Então, vou cortar aqui as quinas dos 3, desse jeitinho assim. Deixa eu mostrar aqui. E agora é só desvirar aqui pela parte que a gente deixou aberta. Depois que os bolsinhos estiverem desvirados, eu vou passar uma costura aqui nessa parte de cima para dar o acabamento e fechar aqui essa parte aberta. Então eu vou passar uma costura só aqui nessa parte de cima, nos 3 bolsinhos. Vou entretê-la. Passei a costura aqui nos 3, agora eu vou reservar esses 3 bolsinhos e vou fazer aqui o bolso do papel higiênico, aquela tirinha comprida de 62 centímetros. Vou fazer aqui a mesma coisa, vou colocar direito com direito, direito do tecido de forro com direito do tecido exterior e vou passar uma costura somente nas laterais, então vou passar uma costura aqui e uma costura aqui nessa parte. Então aqui na parte de baixo e na parte de cima eu vou deixar aberto. Então, vou passar uma costura medindo um pé de máquina. Passei a costura aqui dos 2 lados, agora eu vou desvirar essa parte. Agora a gente vai passar um pesponto aqui dos 2 lados na beiradinha, aqui e aqui. Antes de passar esse pesponto, eu gosto de passar essa parte no ferro para deixar ela bem certinha e o pesponto ficar bem bonito. Então vou passar o ferro essa parte e também aqui os 3 bolsinhos. Passei o pesponto aqui nas 2 laterais. Agora eu vou deixar essa parte aqui de lado e vou costurar aqui o tecido exterior com a manta. Então, como eu disse lá no início, né, eu cortei um pouquinho maior, já passei aqui o ferro para fixar os 2 e vou passar uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta. Fixei aqui o tecido exterior com a manta, a gente vai começar costurando os bolsos aqui nessa parte. Então, vou pegar aqui o bolso do papel higiênico, né, e os 3 bolsinhos e vou medir aqui para deixar eles certinhos. Então, aqui eu vou fazer uma medida primeiro no meio aqui dessa parte do tecido exterior. Então, vou dobrar ele aqui no meio. Deixa eu tirar o fio aqui da luz. Vou dobrar aqui no meio, aí eu vou vincar aqui e vou riscar aqui com essa caneta que apaga com ferro. Então é legal usar essa caneta porque como essa parte vai ficar pra fora, né, vai aparecer, então a gente precisa usar essa caneta pra ela não ficar marcando aqui o tecido depois, né? Não ficar aquela marca feia no tecido. Então eu vou usar essa caneta que apaga com ferro, acho que tá acabando essa caneta. Mas deu pra riscar. Risquei aqui essa parte do meio e daqui pra cá eu vou medir 3 centímetros. Então eu vou colocar aqui da margem, deixa eu aproximar aqui, da margem pra cá 3 centímetros. Eu vou fazer esse risco em toda essa parte aqui. Então, recapitulando, fiz o risco aqui do meio, acho que eu até devia marcar aqui até o outro lado pra ficar melhor, né? Vou marcar até o outro lado aqui. Então, risquei o meio, 3 centímetros aqui, e vou riscar aqui 3 centímetros também do outro lado. Vou fazer a mesma coisa aqui, 3 centímetros. E aqui na parte de cima e de baixo, eu vou marcar 2 centímetros. Então, vou marcar aqui 2 centímetros em cima e embaixo.
Essa marcação de 2 centímetros eu vou fazer só em um dos lados, porque é onde vai ficar o bolsinho, lá os 3 bolsinhos pequenininhos. Então vou fazer aqui só de um dos lados. Então, recapitulando aqui os riscos que eu fiz. Eu dobrei aqui no meio, vinquei aqui e depois risquei o meio. Risquei com aquela caneta que apaga com ferro. Aí aqui nas duas laterais eu medi 3 centímetros, 3 centímetros e risquei de ponta a ponta. E aqui em cima, em um dos lados só, eu risquei 2 centímetros, 2 centímetros. Fiz esses riscos. Agora, com base nesses riscos, a gente vai costurar aqui os bolsinhos. Então, vou começar costurando aqui o bolso do papel higiênico, né? E vou unir aqui o meio, aqui, como eu fiz a emenda, eu já tenho aqui onde é o meio. Mas se você tiver feito o tecido inteiro, né? Você dobra aqui no meio e faz um risco aqui também pra medir o meio, pra descobrir aqui o meio. Aí eu alinho aqui os dois. Vou colocar os alfinetes também para me auxiliar. Coloco aqui os alfinetes. Aí alinho aqui a lateral com esse risco aqui também. Alinho aqui, né? E vou passar uma costura aqui, uma costura reta aqui. Aqui nessa parte, eu subo essa parte, né? E uno aqui a base com a base. Uno aqui os dois. Aí eu passo uma costurinha reta aqui. Aqui nessa parte, e lá do outro lado a mesma coisa. Subo aqui, uno essa parte com o risco, né? E passo uma costura reta aqui. Então agora eu vou passar 3 costuras. Uma aqui em cima, uma no meio, uma aqui no meio e uma aqui na base. Passei aqui essas 3 costuras aqui, lembrando sempre de dar o retrocesso no começo e no final pra ficar bem firme, né? A costura não romper quando a gente colocar o papel higiênico aqui dentro, né? Costurei aqui embaixo também. Agora a gente vai costurar aqui os 3 bolsinhos. Então vou fazer da seguinte forma. Essa parte que a gente deu o pesponto vai ficar pra cima. Então vou unir aqui a partir dos riscos, né? Vai ficar certinho aqui nos riscos. Aí eu coloco aqui os alfinetes pra me auxiliar. O último bolsinho, eu vou alinhar aqui com esses riscos também. Agora, o bolsinho do meio, a gente vai fazer assim, vamos dobrar no meio. Vou pegar a caneta lá de novo. E vou fazer uma marcação aqui no meio. Marco aqui também. E vou unir aqui esses meios com o meio aqui, do risco, né, que a gente fez. Então, eu uno aqui. E aqui também, uno aqui. Deixa eu ver se aparece certinho. O risco que eu fiz, uno aqui com o risco do meio. Agora eu vou passar uma costura nos 3 bolsos, começando aqui, dou retrocesso, aí eu costuro toda essa parte aqui. Subo aqui e dou retrocesso. Deixo aqui a parte de cima aberta, né? Que vai ser a abertura do nosso bolsinho. Então, essa costura eu vou fazer nos 3 bolsos. Costurei aqui os 3 bolsinhos. Não esquece de dar o retrocesso aqui no começo e no final pro bolsinho ficar bem firme, né? E não romper na hora que a gente for usar. Agora eu vou colocar a alcinha. Então, eu vou pegar aquela tirinha que eu cortei, que eu costurei, né, no começo. Vou cortar ela no meio e vou costurar uma alcinha aqui de cada lado. Eu vou aproveitar essa marcação que eu fiz de 3 centímetros e vou colocar a alcinha aqui. Então, vou colocar ela aqui, eu uno assim desse jeitinho. Centralizo aqui com esse risco, né? Vou pegar o alfinete de novo. Aqui a mesma coisa.
Então as alcinhas dobradas pra baixo. Eu vou passar uma costura aqui e uma costura aqui. Eu vou dar o retrocesso várias vezes pra ficar bem firme. Costurei aqui a minha etiqueta e também as duas alcinhas. Agora a gente vai costurar o forro. Então eu vou colocar aqui direito do forro com direito aqui. Aqui nessa parte do papel higiênico, você tem que tomar cuidado para ela não ficar assim e a gente costurar. Então a gente dobra, estica bem certinho aqui pro meio, aqui a mesma coisa. Aí a gente coloca o forro aqui em cima. Eu vou colocar aqui uns grampinhos para me auxiliar também, então eu vou passar aqui, colocar os grampinhos em toda a volta. E vou passar uma costura em toda a volta, com a distância de um pé de máquina. E uma das laterais eu vou deixar aberta. Eu vou deixar aqui mais ou menos uns 7, 8 centímetros aberto pra gente poder desvirar. Essa costura eu vou passar aqui do lado da manta, porque vai ficar bem mais fácil. Antes de desvirar, eu vou cortar aqui as quinas dos 4 lados, para o acabamento ficar bem melhor quando a gente desvirar. Agora eu vou passar o ferro nessa peça, vou aproveitar para apagar aqui as marcações que eu fiz com a caneta. E essa parte aqui que eu deixei aberta, eu vou dobrar aqui para dentro e vou passar o ferro aqui para deixar ela bem certinha e depois a gente dá o pesponto, passar o pesponto em toda essa parte. E assim ficou a peça pronta. Eu passei o pesponto bem aqui na beiradinha, então essa parte que ficou aberta, né, nem aparece, ficou bem perfeito aqui o acabamento. Aqui na parte de baixo, eu levantei esse bolso aqui pra conseguir passar o pesponto aqui embaixo, né, então ficou bem legal, vou usar no meu banheiro. Eu trouxe aqui uns exemplos, né, os rolos pra vocês verem como fica, 2 rolos de papel higiênico, aqueles rolos que a gente deixa de reserva no banheiro, né, então fica bem legal. Os bolsinhos dá pra gente colocar absorvente, dá pra colocar aqui uns creminhos, umas pomadinhas, então cabe bastante coisa aqui. Essa peça, né, eu uso no meu banheiro, eu vou deixar essa peça no meu banheiro. Eu tenho uma peça parecida, eu não ia mostrar aqui, mas vou mostrar. Essa peça eu fiz quando eu tava aprendendo a costurar. Eu comprei esse tecido naqueles tecidos manchados, tecidos com defeito, então ele é manchadinho assim mesmo. Dei uma manchadinha a mais aqui com cândida, né, porque é bem velha essa peça, mas toda vez que eu ia no banheiro, eu via essa peça e ficava com vergonha, né, meu Deus, uma artesã que tem um monte de tecido ali, usa isso aqui no banheiro. Então eu criei vergonha na cara pra fazer uma peça nova, uma peça mais bonita. Mas essa daqui, né, é uma recordação, né, que quando eu tava começando a costurar, olha minhas costuras, que coisa mais bonita. Eu tava aprendendo a costurar, então saiu isso daqui, né? Até que foi uma evolução boa. Então, é uma peça de incentivo, né? Um incentivo pra mim mesma, né? Porque se eu não tivesse metido a cara, não tivesse tomado a iniciativa de fazer uma peça assim, eu não conseguiria fazer uma peça mais bonita, peças diferentes, né? Eu não conseguiria ter evoluído. Mas, né, vamos deixar o passado só como incentivo mesmo e vamos inovar aí o banheiro. Eu tô até pensando em fazer uma toalha de rosto, né, com uma fachada com esse tecido pra combinar, fazer umas coisinhas a mais no banheiro pra deixar o banheiro com uma cara nova, né? E esse daqui deixar pra lá porque eu tenho um pouquinho de vergonha dessa peça. Mas enfim, né, eu mostrei aqui só pra incentivo mesmo, pra quem estiver começando a costurar, né, tomar a iniciativa, porque é assim que a gente consegue evoluir, né, começando que a gente evolui. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa peça, que seja um sucesso de vendas no seu ateliê, que você consiga fazer aí pro seu banheiro, né, pro seu banheiro ficar com uma cara nova. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui no meu canal pra apoiar meu trabalho e me acompanhe lá no Instagram também, que eu tô sempre por lá mostrando minhas costurinhas. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.